É uma alegria novamente estar aqui nesta casa, para que a gente possa juntos compartilhar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e nossos conhecimentos. E hoje a gente vai falar de aprimoramento vibracional, que esse estudo foi baseado num estudo do nosso mentor espiritual Pedro, mais ou menos umas 3 meses atrás, quando a nosso pedido a gente requisitou que ele explanasse de como é que a gente poderia ir vagarosamente galgando a escada evolutiva aqui na Terra, e eliminando os nossos vícios e conquistando as virtudes. Então ele deu uma palestra a respeito disso e a gente montou esse trabalho que nós vamos apresentar para vocês hoje. E como introdução para o nosso estudo, nós pegamos uma pequena parábola do Mestre Jesus, que segundo o Livro dos Espíritos é o nosso modelo e o nosso maior orientador espiritual. E uma vez Jesus recebeu uma pergunta muito interessante, feita por um doutor da lei. Doutor da lei, na época de Jesus, eram aqueles sábios que estudavam Torá, a lei, o que chegou até nós como a Bíblia, o Antigo Testamento. Então era um grande conhecedor das leis divinas. E olha a pergunta que ele faz para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então olha a pergunta, era uma pergunta que eu gostaria de ter feito para Cristo, né? Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço, por exemplo, para ir para o nosso lar, que é aquela colônia espiritual maravilhosa que o André Luiz nos conta no seu livro? Para os católicos, o que eu faço para ir no céu, para chegar no céu? Vocês querem? Quem aqui gostaria de ir para um lugar assim, o nosso lar, um céu? Quem gostaria? Levanta a mão quem gostaria. Agora. Hã? Não? Agora não? Ué, mas por quê? Não é um lugar bom, não é? Ninguém quer ir agora? Espera um pouquinho mais. Então tá bom. Na verdade a gente esquece, né, que para herdar a vida eterna, a gente tem que deixar essa vida aqui, essa vida terrena. Mas tudo bem. Quem sabe o que Jesus respondeu? Alguém sabe? Jesus ensina, descobrindo qual é o nosso conhecimento espiritual. Jesus sonda os nossos corações para descobrir qual é a melhor resposta. Então, a resposta de Jesus é: o que está escrito na lei? O que entendes tu? Então, ele responde devolvendo a pergunta. Jesus, quase todas as questões que são feitas para ele devolve a pergunta para que a própria pessoa faça a reflexão e descubra pelo próprio conhecimento, pela própria reflexão, pelo próprio discernimento e inteligência, o melhor caminho. Porque ele sabia que a lei de Deus está dentro de cada um de nós. O reino dos céus está dentro da nossa consciência. Então o doutor da lei responde. Olha a resposta do doutor da lei.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que o doutor da lei já conhecia realmente a lei divina. Como entendido do Torá, ele sabia o que estava escrito lá. E olha só o que Jesus achou da resposta dele. Respondeste bem. Vá, faze isso e viverás. Então Jesus disse para o doutor da lei: faze isso e viverás. Só que, olha só, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Porque amar a Deus é fácil. Amar alguém que está longe, que é distante, que não está ali te incomodando, mas amar ao próximo, amar alguém que te incomoda, amar o inimigo, amar a esposa muitas vezes, ou o marido, ou amar a sogra, são próximos. Então, querendo se justificar, ele perguntou: mas quem é o meu próximo? E aí então, Jesus, na sua sabedoria, assim, que ultrapassa os limites da cultura que ele vivia, conta uma das mais belas parábolas. Porque Jesus, quando queria ensinar algo de muito sublime, e não tinha palavras e conceitos na época para explicar, ele recorria às parábolas. E ele conta uma das mais comoventes parábolas nesse momento. Prosseguindo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Reconhecem essa parábola? Qual que é? O bom samaritano. Uma das mais lindas parábolas de Jesus. E ela é cheia de significados, que só entendendo um pouco a época que Jesus vivia, a situação geográfica, política, social, é que nós entendemos a profundidade dessa parábola. Começa ali, ó. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, toda cheia de significado. Jerusalém era a cidade de Deus, a cidade divina, a cidade do grande templo. E Jericó era a cidade do comércio, a cidade que os profetas haviam amaldiçoado, a cidade mundana. Então, descia o homem, não é viajava o homem, mas descia o homem de Jerusalém a Jericó. E quantos de nós descemos na nossa vida? Quantos de nós caímos, tropeçamos, caminhamos dos valores espirituais para as ilusões e os brinquedos dos valores materiais? E aí, nessa descida, ele é atacado por salteadores. E é nessa descendência vibratória é que nossos inimigos espirituais atacam. É que os obsessores aparecem. É aí que dentro de nós surgem as aberturas
para os ataques desses salteadores. E aí, nesse momento de queda, ficando à mercê dos salteadores, somos atacados, espancados, despidos daquilo que é mais importante para nós e ficamos ali, deixados à beira do caminho, meio morto, meio inerte, precisando da ajuda e do auxílio de alguém. E aí o que acontece? Passa um sacerdote, alguém que representa ali a religião, mas viu e passou ao largo. Então alguém que tem a incumbência, que o sacerdócio, a missão de ajudar, passa ao largo. E vem também alguém, um levita, que também era um dos religiosos, alguém que tinha a obrigação ali, bem quisto pela sociedade, bem visto por todos, e também não auxilia. Mas aí vem o samaritano, que leva o nome da parábola, o bom samaritano. Então o samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e vendo-o, teve compaixão. Gente, o samaritano na época de Jesus era muito mal visto pela sociedade. Samaria era uma região que construiu um templo para eles. E pela lei mosaica só deveria haver um templo, que era em Jerusalém. Então os samaritanos eram pior do que bandidos, pior do que excomungados da igreja. Não se podia nem falar com eles. Então, uma pessoa assim, considerada de má índole, um bandido, um excomungado, tem compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, que na época era considerado remédios. Pondo sobre seu animal, levou-o a uma hospedaria e tratou. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era dinheiro da época, deu-os ao seu hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares de mais, na volta eu te pagarei. Olha só a postura desse bandido, dessa pessoa mal vista da sociedade. Jesus era assim, forte nas suas parábolas. Terminando a parábola, como que Jesus ensina? Eu já falei aqui hoje. Como é que Jesus ensina? Perguntando, devolvendo a pergunta para a pessoa. E olha só o que Jesus pergunta. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual foi o mais próximo? O doutor da lei, então, responde. Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele que usou de misericórdia. Gente, olha o que Jesus fala. Vai e faze tu o mesmo. Vai e faze tu o mesmo. Se a gente observar, olha só, lá no início ele fala, faze isso e viverás. No final da parábola ele fala de novo, vai-te,
faze tu o mesmo. Agora a pergunta é, como fazer? Como alcançar o próximo e auxiliar o próximo da forma como Jesus ensinou? Então, é exatamente o que nos propomos hoje, aprimoramento vibracional. Como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender realmente o que é o próximo. O que Jesus tentou explicar. E que apesar da parábola do próximo, a gente não entende. O que caracterizou mais a proximidade do samaritano? Aquele que usou de misericórdia. Então, o que nos aproxima das pessoas é a compaixão, é a misericórdia. Não é, como a gente entende, a proximidade espacial temporal, mas é a proximidade vibracional. Porque eu posso estar próximo das pessoas no espaço, espacialmente. Eu estou próximo de vocês aqui. Vocês estão próximos de mim. Mas será que nós temos realmente uma proximidade de afetividade, de sintonia vibratória? Nós podemos estar próximo temporalmente, no mesmo tempo. Jesus inclusive alerta: reconcilie-te com o teu inimigo enquanto estás com ele. Porque o teu inimigo pode desencarnar e a proximidade temporal ali do mesmo tempo, vivendo juntos na mesma vida, acaba. Aí fica mais difícil. Então, existe a proximidade espacial e existe a proximidade temporal. Mas a proximidade vibracional, a proximidade de misericórdia. Porque passou o sacerdote, passou o levita. Estavam próximos no tempo e próximos no espaço. Mas não tinha proximidade o quê? A proximidade vibracional, que é a misericórdia. Misericórdia. Córdia, coração. Miséria, vocês sabem o que é. Então, seria perceber, compreender, ver a miséria do outro com os olhos do coração. Compaixão. Isso é que nos dá proximidade das pessoas. Então, o aprimoramento vibracional começa conosco mesmo. E aí nós temos que entender alguns conceitos. O primeiro conceito, que é frequência vibracional. Frequência é isso aqui, ó. Aqui está uma frequência cardíaca do nosso coração. Então aqui tem um pulso, aqui tem outro pulso, aqui tem outro pulso. Então a gente vê o número de pulsos por segundo. Ou seja, quanto que é frequente isso aqui? Então a nossa frequência cardíaca, por exemplo, 90 ciclos por segundo. Então, eu posso perguntar também, seguindo esse exemplo: frequência indica o quanto somos frequentes. Quantas vezes eu venho no Jesus de Nazaré por mês? 4 vezes, 1 vez. Quantas vezes eu vou num barzinho beber cerveja? Por mês? 4 vezes, 1 vez. Quantas vezes o meu pensamento visita, por exemplo, a raiva? Quantas vezes eu sinto raiva? Por dia?
Quantas vezes eu falo um palavrão? Quantas vezes na minha palavra eu falo alguma fofoca? Falo da vida de alguém, sem saber se aquilo é verdade ou não. Frequência. Quantas vezes por dia, por mês, por semana? Isso é frequência. E olha que interessante esse último. Quanto maior a frequência, mais aquele conteúdo está presente em nós. Quanto mais eu frequento o pensamento de gratidão, mais a gratidão está em mim. Então, se eu sou grato a Deus pela vida, uma vez por dia, nem que seja no momento da oração, 30 vezes por mês eu visito a gratidão. E se o meu pensamento visita a gratidão, aquela gratidão já faz parte de mim. Agora, se eu 2 vezes por dia falo da vida alheia, e aí 60 vezes por mês eu estou falando da vida alheia, isso faz parte de mim. Então veja que a minha frequência representa o que eu sou. E aí vocês podem começar a se perguntar: o que eu frequento? Porque aonde eu frequento, no meu pensamento, nas minhas palavras e na minha ação, eu sou. Olha que interessante. Eu sou as minhas frequências. Então, se a minha frequência no ódio é elevada, é porque eu sou o ódio. Eu tenho muito ódio em mim. O ódio ainda faz parte de mim. Agora, se a minha frequência na gratidão é grande, é porque eu já conquistei a gratidão. Vocês estão me entendendo? Como é que a nossa frequência representa o nosso conteúdo? Então, essa é a primeira coisa. Se eu quero mudar o que eu sou, eu tenho que mudar as minhas frequências. Eu tenho que começar a frequentar aquilo que eu acho que faz bem para mim. Aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. Mesmo que eu não goste. Porque se eu começar a frequentar aquilo, aquilo vai começar a me modificar. Então eu tenho que exercitar, esforçar, me disciplinar a ser frequente naquilo que é melhor para mim. E isso vai paulatinamente me transformar. Está aí uma das respostas, Sérgio. Por que os espíritos insistem da gente vir tanto em estudo, vir tanto na casa antes de começar o tratamento? Porque eles querem mudar a nossa frequência primeiro, para depois receber o tratamento. Porque se não mudar a nossa frequência, não adianta o tratamento, porque não mudou um pouco daquilo que eu sou. Por isso eles insistem da gente frequentar, mudar a frequência, para depois haver o processo de cura. Porque senão a cura não acontece. E aí acontece um fenômeno muito interessante que na física se chama ressonância. E no espiritismo se chama sintonia. A ressonância é a capacidade de 2 coisas trocarem energia se elas estiverem na mesma frequência. Então a ressonância, por exemplo, aqui sonora, eu tenho 2 diapasão exatamente do mesmo formato. Se eu vibro um, o outro, o que acontece com o outro? Vibra também, mesmo sem ter contato físico, porque a vibração passa de uma para outra. Então isso é a ressonância. Tem a ressonância magnética, que nos permite desde assistir televisão até ouvir um rádio.
que é a sintonia do emissor com o receptor, e os dois trocam informações, se sintonizam. No espírito é a mesma coisa. Se eu vibro na mesma frequência que os espíritos evoluídos estão vibrando, eu me vinculo a eles. O que acontece na prece. Agora, se eu vibro o ódio, eu também me sintonizo com espíritos que estão vibrando o ódio. Por isso que os mentores espirituais falam que somos nós mesmos que abrimos as nossas portas para as influências maléficas. Porque quando vibramos maleficamente, sintonizamos com os espíritos que vibram maleficamente. Então é o fenômeno da sintonia. Bom, e aí Pedro vai nos ensinar dos círculos de proximidades. Quais são os nossos círculos de proximidades? São 5 círculos de proximidade, que envolve proximidade espacial, temporal e de misericórdia. Principalmente a misericórdia. A primeira é a chamada, o primeiro é o eu. Por incrível que pareça, o primeiro próximo sou eu mesmo. Ou não? Vocês discordam disso? Quem é mais próximo de mim do que eu mesmo? Existe alguém mais próximo de mim do que eu mesmo? Como é que eu vou ter misericórdia para com o outro se eu não tenho primeiro para mim mesmo? Né, Ives? Lembro da sua palestra. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo primeiro? E amar a si mesmo não é vaidade nem orgulho. Amar a si mesmo é ter misericórdia de nós mesmos. É nos perdoar para aprender a perdoar o outro. É nos auxiliar para poder auxiliar o outro. Então, o primeiro círculo de proximidade é comigo mesmo. Eu tenho que melhorar a minha frequência para depois auxiliar os outros a melhorar a frequência deles. E saindo então do primeiro círculo familiar, do primeiro círculo de proximidade, nós vamos para o segundo círculo, que é a família nuclear. A família nuclear é aquela que eu participo inicialmente como filho. Então tem meu pai, minha mãe e meus irmãos. E depois eu constituo uma, que aí eu tenho o meu cônjuge, homem e mulher, e meus filhos. E aí eu geralmente participo de 2. Aqui eu ajudei a constituir e aqui eu vim. Isso é família nuclear. E aí que está, eu tenho que auxiliar primeiro eles, antes de ir para o outro. Por quê? Porque eu não nasci naquela família por acaso. E eu não constituí a minha família por acaso. No estudo do Espiritismo, o que a gente percebe é que as famílias pertencem a uma família mais ampla, que é a nossa família espiritual. Então não é à toa que eu tenho um pai difícil, um irmão difícil, um cônjuge difícil, e que os desafios na família são enormes. Não é à toa. E, gente, por mais que seja difícil a gente crer nisto, os Espíritos nos ensinam que nós evoluímos mais na família. E que a família é ali aonde a gente é burilado. Sabem o que é burilado? Quando você pega o diamante bruto e aí o esmeril vai ali tornando o diamante aquela pedra mais linda que reflete a luz. Eles falam que é na família que faz esse processo com a gente.
Agora, se perguntássemos ao diamante bruto lá, você gosta do esmeril? Você gosta de ser ralado? Vai falar que não, mas é porque ele não sabe o produto final ali. E a relação na família é esse burilamento que nos faz. Então, cada um tem que se esforçar ao máximo dentro da família para melhorar a frequência vibracional. Depois, o terceiro ciclo é a que a gente chama de grande família, que também pertence à nossa família espiritual, que é os tios, que é os primos, e que antes havia uma união muito grande, mas na sociedade hoje são desconhecidos, né? Cada um está num individualismo tão grande. Eu estou conhecendo muitos primos meus agora, depois de velho, né? Conheço uns primos meus deixados no mundo, e vou conhecendo primo, e a gente vai vendo que existe a sintonia, né? A gente veio para uma missão. Aqui mesmo na casa, acho que tem uns 3 ou 4 primos meus, que viemos a nos encontrar aqui nessa casa espírita. Então a gente reconhece que há esse planejamento da família, da grande família, de ter essas conquistas juntos. Mas não para por aí não, tem mais 2 ciclos. Tem o do trabalho e a família humana. E a gente não sabe, mas muitos dos que trabalham com a gente 8 horas por dia são nossos próximos. E a gente tem que olhá-los com um olhar de misericórdia. Muitas vezes é aquele chefe difícil que pega no seu pé, mas ele é o próximo que você tem que ajudar. Muitas vezes é o colega de trabalho que te incomoda, e ele é a pessoa que Deus colocou no seu caminho para você ser o samaritano, para você exercitar a sua prática do amor. Então, nesse 4º ciclo está a nossa família laboral. E lembrem-se que trabalho segundo a doutrina espírita é toda ocupação útil. Então, nessa família aqui, Sérgio, estão os trabalhadores do centro espírita, que muitas vezes é aquele trabalhador difícil, mas ele é o seu próximo. E é ele que Deus colocou no seu caminho para você auxiliar. Então, nesse laboral aqui, estão os colegas também de trabalho voluntário. E, finalmente, a família humana, o desconhecido que muitas vezes desperta em nós a misericórdia. Desperta em nós aquele olhar diferente que o samaritano teve. E aí, se a nossa consciência nos cobrar e essa misericórdia nos despertar, é porque aquela pessoa, que Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, para que eu possa ser o samaritano dele. Então, estes são os círculos de proximidade que eu tenho que trabalhar a misericórdia. E aí, começa esse procedimento, comigo mesmo, até chegar à solidariedade com todos os seres humanos. E o primeiro processo é o seguinte: esse processo de autoconhecimento é a chave do progresso. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Pergunta 619, 919. Qual é o meio mais prático de evoluir na vida? Uma dessas duas, se eu não me engano, 619. Veja que o filósofo da antiguidade vos disse, que era Sócrates: conheça-te a ti mesmo. E a frase completa que estava escrita no templo de Delfos, que Sócrates usa, é: conheça-te a ti mesmo por ti mesmo. É mais completa ainda: conheça-te a ti mesmo por ti mesmo. Autoconhecimento. Se eu não me conhecer, quem vai me conhecer?
Quem vai me conhecer se eu não buscar esse autoconhecimento? Primeiro círculo lá. E aí, eu tenho que descobrir, primeiramente, o que me atrai. O que me atrai? Por que me atrai? Porque eu vou naquilo que me atrai. Vocês já viram aqueles bichinhos que a luz atrai e eles vão tudo buscando a luz? E o que atrai a nós? Cada um de nós. O que vocês querem da vida de vocês? O que atrai vocês é dinheiro e conforto? Vocês vão correr atrás de dinheiro e conforto. O que atrai vocês é a paz? Vocês vão correr atrás dessa paz. Então, vocês têm que fazer uma pergunta muito sincera, porque não adianta mentir para vocês mesmos. É o que atrai e por que atrai. Se vocês descobrirem o que atrai vocês, vocês vão ter o poder de decisão, de escolher se vocês querem realmente usarem todas as forças de vocês para conseguir isso e continuar a correr atrás disso, ou vocês vão falar, não, eu quero mudar. Eu quero mudar a minha frequência vibratória. Eu quero buscar outras atrações para mim. Você então vai descobrir as coisas que te fazem bem e vai começar a buscar as coisas que te fazem bem. Cada um carrega em si o mérito e o demérito de cada uma das suas ações. E cabe a cada um de nós agir. Essa é uma das lições mais difíceis de ser aprendidas. Porque nós estamos acostumados a delegar aos outros algumas coisas que cabem exclusivamente a nós. Como, por exemplo, a conquista da vida eterna. Por muito tempo a gente tem falado assim, no nosso inconsciente coletivo, Jesus salva. Por mais triste que seja eu dizer isto aqui, Jesus não salva ninguém. Só nós mesmos podemos nos salvar quando a gente seguir a orientação dele, de Jesus. Vai e faze o mesmo. Somente quando a gente nos dispor à nossa transformação, nos transformarmos em espíritos mais evoluídos, buscar a nossa verdadeira espiritualidade, abrir mão um pouco da nossa materialidade, da nossa animalidade, e buscar alguma coisa além, nós não vamos conquistar isso. Então é uma coisa que cabe a nós. A lei de ação e reação e a lei do livre-arbítrio, da liberdade, é uma das coisas mais difíceis da gente assumir como seres humanos. Porque representa a nossa fase adulta, a nossa fase de maturidade. Eu sou responsável pelo meu progresso espiritual, entre aspas, pelo meu destino. O Ives respondeu uma pergunta aqui antes do estudo. Existe destino? Não. Existe predestinação, destino? Ele falou, predestinação até pode. Projeto espiritual para a nossa vida até pode. Mas o destino sou eu que faço. O Sérgio repete muito aqui, o meu passado eu não posso mudar, mas o meu futuro eu construo com o meu presente. Todo mundo aqui é capaz de alterar o futuro através da ação no presente.
É belo e ao mesmo tempo é difícil. Olha lá, somos semeadores e vamos colher aquilo que semeamos. O semeado nós colhemos hoje. Não podemos mudar o que semeamos, mas podemos mudar hoje o que vamos semear hoje para colhermos no futuro. E algumas coisas colhemos nessa vida mesmo. Graças a Deus, muitas coisas nós colhemos ainda nessa vida. Pensamos muitas vezes que a evolução cai para nós como um céu, como um presente do céu. Não é assim que a lei divina funciona. Cada um segundo a sua obra e segundo os seus esforços. E quanto maior esforço, maior o mérito. Está no Livro dos Espíritos. Então, gente, não se preocupem, tá? Não deixem de persistir, não desistam, porque quanto mais difícil for para cada um de vocês, maior o mérito da conquista. Quando Kardec pergunta os espíritos, por que Deus não nos criou perfeitos? Porque Deus podia criar-nos perfeitos, não podia? Podia Deus? Cria todo mundo anjo, perfeito. Sabem qual foi a resposta? Porque Deus queria que cada um de nós tivesse um mérito da evolução. Então, quando nós chegarmos lá, será porque nós alcançamos. Porque todos nós passamos pelas dificuldades. Todos nós passamos por esse trajeto que se chama evolução. Todos nós passamos pelas dificuldades financeiras. Todos nós passamos pelas dificuldades familiares. Todos nós tivemos angústias, frustrações. Passamos apertos. Mas o dia que a gente chegar no mundo espiritual e a nós mesmos nos perguntarmos, nós poderemos falar que conseguimos. Que vencemos a nós mesmos. Que vencemos as dificuldades e todos os atropelos da vida. O que é fundamental então? A mudança de hábitos. Como fazer? Nós temos que começar com isso aqui, ó, a mudança de hábitos. Então, nós temos que reconhecer em nós o que é bom e o que é ruim. E começar o processo de transformação. Jesus é maravilhoso. Ele conta 7 parábolas sobre o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 14, se não me engano, finalzinho do capítulo 14 ou do capítulo 13. São chamadas as parábolas do reino. O reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. O reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. E sabe qual que é a última? O reino dos céus é comparado a um pescador que joga a sua rede no mar. E aí ele puxando a rede vem cheia de peixe. E aí o pescador separa os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons ele põe no cesto. E os peixes ruins ele joga na fornalha, onde vai haver choro e ranger de dentes, etc. E a gente estudando essa parábola, né, fomos pensar logo no quê? Planeta de transição. Separação do joio e do trigo, que é uma das parábolas que ele conta. Primeira coisa que veio, falando, tal, explicando. Aí vem a mensagem de um amigo espiritual.
que orienta a nossa reunião. E lá de cima ele fala assim: meus irmãos, concordamos com essa explicação da parábola do Mestre. Porém, no entanto, não devemos esquecer que o reino dos céus está no coração dos homens. O Mestre ensinou isso. O reino dos céus está dentro de vós. Assim devemos considerar o mar como o coração humano. E o pescador que joga a rede no mar, somos cada um de nós, que pelo autoconhecimento deve descobrir dentro do próprio coração os peixes bons e os peixes ruins. Ou seja, o que tem bom dentro do nosso coração, porque cada um de nós tem muita coisa boa dentro, está cheio de peixes bons, mas cada um de nós também tem as suas sombras. Ninguém aqui é perfeito, se fosse não estaria aqui. Ninguém aqui é perfeito, tem os peixes ruins. Então, o reino dos céus, nós temos que pegar os peixes ruins e jogar na fornalha. Esquecer, queimar, largar para lá. E temos que guardar os peixes bons no cesto. Então Jesus estava falando disto. Nos esforçarmos para alimentar em nós o que é bom. Descobrir o que é bom e alimentar em nós o que é bom. E descartar o que é ruim. Frequência. Frequentar o que é bom, frequentar nossos sentimentos bons, nossos pensamentos bons, nossos atos bons. E não frequentar, esquecer. Não pensar, não falar e não executar aquilo que nós é ruim. Então esse é o exercício que a gente tem que fazer. É o exercício da mudança de hábitos. Temos que nos esforçar nos hábitos do bem. E André Luiz nos ensina que primeiro a disciplina, depois a espontaneidade. A frase dele é: a disciplina antecede a espontaneidade. Pode até ser que algumas vezes eu venha no centro espírita por disciplina, que eu leia um livro por disciplina, porque eu sei que é bom. Depois isso fica espontâneo. Depois você vira aí, como é que eles falam? Sei o que de centro? Piolho de centro. Vem direto, vem nos estudos tudo. Depois vira devorador de livro. Por quê? Começa a fazer aquilo com prazer. Aquilo fica espontâneo. É a função do hábito. Quem lembra aqui as primeiras vezes que dirigiu? Você lembra, Sérgio? Primeira vez que você dirigiu? Sei que faz muito tempo, mas você costuma... Mas você lembra? Era uma dificuldade, a gente exigia, né? Exigia um esforço, você tinha que concentrar, né? Ali, passar marcha, pisar nos pedais, mexer na direção, aquilo exigia um esforço. A hora que foi habituando, tornando um hábito, a gente faz aquilo de olho fechado. Não, olho fechado não pode, tem que ser de olho aberto. O que eu quis dizer é que a gente já faz tranquilamente. Vocês lembram tanto que a mãe de vocês insistiram para vocês aprenderem a escovar dente? Lembra, Sérgio? Aí faz muito tempo, né? Aí não lembra mais não. Aí já... Mas era difícil, porque não tinha um hábito.
Agora a gente vai lá, escova o dente tranquilamente por hábito e parece que nem exige esforço, habituou-se. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que formar hábitos do bem. O que é esses hábitos do bem? Oração. Sintonizar com nossos amigos espirituais. Nós temos que aprender a sintonizar com os nossos amigos espirituais. E aí o Pedro nos ensina. Vou ler, estamos chegando ao final. Olha só. Aprimoramos a nossa vibração e nos aproximamos dos nossos mentores espirituais quando ao cair da noite ou ao amanhecer do dia, antes de nos recolhermos para voltar ao mundo espiritual ou de levantarmos para a batalha do mundo material, lembramo-nos deles e, conversando em diálogo sincero e amoroso, buscamos seus conselhos. Fizemos nossos pedidos, ouvimos suas considerações, expressarmos nossos medos e receios, sentimos suas exortações de segurança, alívio, calma e discernimento. Quem faz isso? Quem busca eles como apoio da luta diária? Vamos exercitar isso, vamos buscar isso. É uma coisa muito simples. E quem já adquiriu esse hábito, tão esquecido na nossa sociedade capitalista, materialista, corrida, onde não tem tempo para nada, esqueceu a maior fonte de força para vencer aquela batalha ali, ó, aquela labuta. Então a gente tem que buscar isso dia a dia, lembrar de fazer isso. E é grátis, viu? Já não paga nada. Deus nos dá isso gratuitamente. E nós não procuramos. Aliás, Deus não nos cobra de nada, né? Não nos cobra das frutas das árvores. Não nos cobra do ar que respiramos. E a gente nem lembra de ser grato a tudo isso. Que é o sentimento da gratidão. Então, terminando, né? Já mostraram ali a plaquinha para mim que está terminando. Gente, depende de nós. E uma vez eu ouvi essa frase da internet, que eu vou terminar com ela, e eu não achei a autoria dela, né? Não achei de quem que é. Mas que quem falou conhecia muito bem o que Jesus ali nos ensinava e também resumiu um pouco desse estudo aqui, que é o que eu trouxe para vocês, que eu gostaria que vocês levassem para casa. Muitos de vocês já devem conhecer. Se funcionar, vocês vão conhecer. Apareceu. Cuidado com os seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos. Eles moldam o seu caráter. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus abençoe nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos e nossos hábitos. Para que cada vez mais nos aprimoremos vibracionalmente, nos aprimoremos espiritualmente e que cheguemos dia a dia mais perto dele. São os meus votos, meu desejo sincero para cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite.